Chegou a hora do nosso estudo semanal com você aqui na Rede 7 Brasil. Separe a sua lição, a sua Bíblia e vamos juntos estudar. Olá, queridos amigos da Rede 7, sejam muito bem-vindos a mais um estudo semanal, Lições de Esperança. A cada sábado temos um encontro marcado, eu e o professor Josué. E você, amigos da Rede 7, onde quer que vocês estejam, em Pernambuco, no Brasil ou fora do nosso país, sinta-se abraçado por todos nós. Eu sou Carlos Júnior e te convido a estar conosco nesse estudo da lição. Então pega a tua Bíblia, pega a tua lição, porque já estamos prontos para estudar e mergulhar nas verdades bíblicas. Olá, meu amigo Josué, graça e paz e feliz sábado para o senhor. Feliz sábado, Carlos Júnior. É sempre um prazer estarmos juntos, aprendendo, estudando, integrando-nos, cada vez mais a essa maravilhosa verdade que estão descritas através do estudo da lição da Escola Sabatina. Amém. Hoje, não sei se o senhor percebeu, mas eu estou um pouco feliz, estou um pouco animado, viu? Eu estou animado porque hoje eu faço idade nova, estou fazendo aniversário hoje, nesse sábado maravilhoso. Eu pensei que você tinha se casado finalmente, Carlos Júnior. Vai chegar, mas meu fico irmão. Feliz pelo seu aniversário. Muito feliz. A gente vai comer bolo, mas não é bolo de noiva ainda não, entendeu? Vai chegar lá, a gente tá chegando lá. Mas veja bem, hoje nós vamos estudar a lição número 11, professor Josué, que vai falar sobre a Bíblia e as profecias. Vai vir profecia de novo, professor. É verdade, muito interessante essa lição, muito profunda. Me fez recordar meu tempo de juvenil. Esse verso de Daniel 8,14 foi a minha primeira pregação aos 16 anos. Já pensou? Olha só, Como Deus é maravilhoso. Começou com o pé direito, podemos dizer assim, né? Vamos orar, peço que o senhor faça a oração para a gente iniciar o estudo da lição. Isso mesmo, vamos orar. Maravilhoso Deus e Pai, agradecidos estamos pelo teu amor para conosco, pelo privilégio que nos concede de aprender cada vez mais de ti, de revisarmos, de fortalecermos nosso e de firmarmos a esperança na tua breve volta, Senhor. Que a Bíblia e os profetas e as profecias nos ajudem nesse caminho que leva aos céus e dentro em breve se manifestar nas nuvens para salvar todo aquele que aceitar Jesus como seu Salvador. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Amém. O verso aqui de memorizar que o senhor leu quando o senhor tinha 16 anos, Daniel 8,14, diz assim: Ele me disse até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Olha, essa profecia de Daniel a gente já leu bastante, já releu, mas tem muita gente, professor, que ainda não entende, não compreende esse verso. Eu gostaria que o senhor explicasse aí em alguns segundos o que vem a ser esses versos que nós acabamos de ler. Houve um entendimento equivocado no passado acerca da questão do santuário. Guilherme Miller, que foi um dos primeiros que abriu esse texto para tentar entendê-lo, com base na luz que ele possuía da época, acreditou que o santuário era a terra. E que se entendesse ou achasse na Bíblia a data da purificação do santuário, entenderia que aconteceria a volta de Jesus. Guilherme Miller era um estudante, um teólogo, estudante da Bíblia, Igreja Batista, e movimentou um movimento chamado movimento millerista, onde surgiu um grande povo interdenominacional que esperou a volta de Jesus por volta do ano de 1844. A Bíblia não falava a data da volta de Jesus, não entendeu dessa forma. Nós vamos aprender muito mais agora, Carlos Júnior. Vamos entender que o santuário, na verdade, aqui descrito, se refere a um outro santuário não terreno que está bem delineado, bem explicitado na Bíblia. E dessa forma a gente vai banir os erros, os falsos entendimentos, acerca dessa profecia. De forma muito clara, muito tranquila, hoje é o dia para você tirar suas dúvidas e fazer os seus esclarecimentos. Ok, então, professor. Então, vou fazer um convite a quem está em casa aí, liga para o seu amiguinho aí da igreja, que quem sabe não esteja nos ouvindo. Manda mensagem para ele, diz para ele que já começou o estudo semanal, Lições de Esperança, e o assunto, tema de hoje, a Bíblia e as profecias. Temos que aprender a interpretar as profecias de forma correta. Então, nessa semana, a gente estudou muito sobre isso. E aí, no domingo, professor, a gente vai falar sobre o historicismo e as profecias.
Antes de entrar no tema, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente o que vem a ser esse método historicismo. Muito bom, Carlos Júnior, aquela colocação sua. O método histórico, ou historicismo, como é chamado, é a ideia de que as principais profecias da Bíblia, elas seguem um fluxo linear ininterrupto, de acordo com a história. Portanto, esse fluxo linear estabelece a sequência dos fatos que ocorrem ao longo do tempo, amparados pelo contexto. A história utiliza esses fatos, a Bíblia utiliza também as profecias amparadas por esse contexto histórico. Daí o nome historicismo. Ok, agora ficou bem claro. Agora, levando esse historicismo para dentro da Bíblia, na profecia de Daniel 2, 27 a 45, onde o rei tem aquele sonho, né, da grande estátua. É por aí mesmo esse caminho do historicismo? Sim. A gente entende que o rei Nabucodonosor, ele foi o primeiro rei, inclusive Daniel faz questão de dizer: tu, ó rei, és a cabeça, representando assim o reino Babilônia, né? És a cabeça da estátua. Depois de ti se levantará outro reino. E aí ele segue a sequência. Observe, Carlos Júnior, que ele segue uma sequência linear, uma sequência histórica, que é amparada tanto pela história como pela profecia. Daí o nome historicismo. E depois de ti levantar-se-á um terceiro, e depois um quarto, e assim ele segue, sem deixar de fato nenhuma lacuna aberta, e mostrando a sequência lógica e histórica dos fatos que de fato ocorreram no passado. Naquela época ainda não tinham ocorrido. Naquela época seria futuro. Mas nós, que já passamos por todos esses acontecimentos históricos, confirmamos que tudo que foi falado por Daniel de fato ocorreu da forma como estava escrito na profecia, e a história confirmou depois. Ok, aí a gente vai ver também, no capítulo 2 fala sobre a estátua, né? Mas se a gente ler o capítulo 7 e 8, ao invés de estátua, aparece aí símbolos específicos de animais. E ele segue também a mesma sequência da estátua, não é isso? Isso é interessante, Carlos. A gente precisa muitas vezes repetir a mesma informação diversas vezes, de prismas diferentes, para que o entendimento seja muito mais amplo e muito mais completo. E a Bíblia utiliza esse argumento no historicismo também. Ela repete a história de outro prisma para que não haja dificuldade. Dessa forma se associe símbolos, se associe expressões aos fatos históricos e proféticos. E firme dessa forma a palavra do Senhor. E isso ocorre quando em outros textos não aparece mais a estátua, mas aparece animais como símbolos, entretanto semelhantes ao que a história narrava e que a história destacava. Muito bem, o senhor falou uma coisa muito interessante que eu estava aqui meditando, que é a questão de quando Daniel escreve, ali ele estava escrevendo para o futuro. Hoje, quando a gente lê, já é passado, né? Mas a profecia, ela foi cumprida. A gente pode analisar aqui em João, capítulo 14, versículo 29, que diz assim: disse-vos agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Isso mesmo. Um fato importante, veja bem, a gente se vê que Babilônia era rica e poderosa. E a cabeça de Daniel, da estátua de Daniel 2, era de ouro, né? Mas adiante aparece como sendo um leão de asas, e foram encontrados leões com asas na arquitetura de Babilônia. Então a gente percebe que a história e a profecia se unem em outros simbolismos e outras linguagens, mas ambas caminham juntas na intenção de que haja um entendimento completo e pleno da palavra do Senhor. É maravilhoso, meu Deus, é muito bom para conosco, realmente. Aqui na segunda-feira, professor, a gente vai falar aquele princípio do dia e ano. Tem aqueles versos que falam assim, ó, para Deus um dia é como um ano, né? Quando Deus fala essas coisas aí. Então a gente vai debater um pouco a respeito dessas profecias que de fato a Bíblia fala que para Deus um dia é como um ano, ou um ano é como 1000 dias, ou como se fosse um dia, né? Para a gente um dia é um dia mesmo, né? Na verdade, Carlos Júnior, o que está escrito em Números 14, 34, em Ezequiel 4:6, afirma que um dia é igual a um ano, não é como. Certo. Conforme alguns utilizam para usar a expressão e um dia é como 1000 anos, né? Aqui em Números 14, 34, em Ezequiel 4, 6 e 7, ele diz que um dia é igual a um ano.
falei, 40 dias te dei, cada dia valendo um ano. Ou seja, nesse caso ele não equipara, ele estabelece que um dia, profeticamente, é semelhante a um ano. O como seria uma linguagem equiparada, aproximada, mas não é o caso de Números 14, 34, nem de Ezequiel 4, 6 e 7. Dessa forma, ele fecha a interpretação profética, trazendo para um contexto não literal, mas simbólico, mas trazendo o período de um dia de 24 horas para um ano de 360 dias judaicos. E na verdade aí o povo de Israel realmente ele passou 40 dias, 40 anos, né? No deserto, vagando aí, de acordo com o que Deus havia ordenado. Conforme a gente viu em Ezequiel capítulo 4, versículos 6 e 7, né? Diz, olha, o povo podia passar 40 dias atravessando ali o deserto. E era o tempo mesmo que eles poderiam passar. Mas ao invés de passar 40 dias atravessando o deserto, eles passaram 40 anos, conforme a profecia de Ezequiel. E como foi essa profecia, dessa forma interpretada, a Bíblia também traz vários contextos proféticos onde a interpretação é semelhante. Ela é exatamente igual. Um dia igual a 1000 anos, como cabe inclusive na profecia das 2.300 passagens de manhãs de Daniel 8,14. Nós vamos ver a seguir. E a gente vai falar sobre isso agora porque a gente tem 3 elementos que vai apoiar esse princípio de dia e ano nas profecias de Daniel e Apocalipse, né? Porque a profecia de Daniel e Apocalipse é totalmente diferente ali do que a gente está encontrando em Números e também em Ezequiel. Então eu gostaria que o senhor comentasse para a gente. O primeiro elemento aí é o uso de símbolos. Como explicar o princípio do dia e ano no uso de símbolos? 3 elementos apoiam o princípio do dia e ano, né? Essas profecias que envolvem Daniel e Apocalipse. Aí existe o uso de símbolos, os longos períodos de tempos e as expressões peculiares. Quanto ao uso de símbolos, vamos perceber que a Bíblia utiliza, tanto no livro de Daniel como no livro do Apocalipse, muita simbologia, e que não podem ser consideradas sob hipótese nenhuma como literais. Por exemplo, e vi uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça, né? Isso. Outra, e vi 4 anjos segurando os ventos do céu. Como é que segura vento, né? Então essas expressões não podem ser interpretadas como literais. Elas possuem uma simbologia que deve ser interpretada à luz da própria Bíblia, porque a Bíblia interpreta cada simbologia profética, dando-nos o esclarecimento, o entendimento melhor. Portanto, o uso de símbolos é isso. É não permitir que os símbolos sejam considerados literais e dar ele a interpretação profética que a própria Bíblia traz para nós. Ok, professor, o senhor falou uma coisa muito interessante aí, viu? Olha só. O senhor falou aí das profecias da mulher, do dragão. Aí eu lembrei também que quando eu tinha 16 anos, tá bom? Alguns anos atrás, eu ouvi as pessoas dizer que não poderíamos ir para a praia. E aí eu ficava imaginando por que eu não posso ir para a praia. E aí alguns amigos de igreja falaram assim, olha, vá lá em Apocalipse que você vai ver que no final dos tempos uma besta vai surgir do mar. Então todo mundo que estiver na praia ali vai morrer porque a besta vai pegar. Tá vendo, professor? É complicado, professor. É literal e simbólico, né? É verdade. Graças a Deus que tudo isso é simbólico, né? Porque se for realmente literal, rapaz, o negócio é complicado. Bom, segundo elemento, professor, aí vai falar sobre os longos períodos de tempo que a profecia expressa. Que vem a ser isso? Pois é, a Bíblia utiliza em muitas profecias períodos longos de tempos que não cabem também na literalidade. Por exemplo, estamos falando de 70 semanas, entendeu? Certo. 490 anos, 2.300 anos, que dentro da literalidade não teriam cabimento, porque eles não teriam uma explicação nem histórica e nem profética. Não caberiam nos 2 eventos. Então, os longos períodos de tempo precisam ser analisados à luz do entendimento profético, para que também possam ser aceitos na história da profecia. Entendeu, né? Aí a história e a profecia têm que andar juntas. Quando se trata de longo período de tempo, precisa verificar se os tempos determinados cabem na interpretação histórica e casam com o que a profecia falava. Entendi. Então a gente tem que analisar todo esse contexto aí, porque se fosse 10 dias, por exemplo, mas na verdade 10 dias ia passar muito rápido, então na verdade se 10 dias seriam 10 anos para casar com a profecia, né? Pois é, eu posso contar.
Isso. Eu posso contar, por exemplo, 1.260 dias. Então eu conto do nada para o nada. Não teve nada que marcou o início, nem teve nada que concluiu, fechou nos 1.260 dias. Então essa profecia ela não tem confirmação histórica, entendeu? Logo, ela não tem cabimento. Se ela for interpretada à luz do entendimento histórico e casar com o que a profecia diz, ela deve ser entendida de forma profética e não de forma literal. Entendeu, né? Compreendi. O último elemento que a gente estuda aqui nessa segunda-feira, bem parecido com essa questão que você está falando aí, que é as expressões peculiares, né? Que são as interpretações simbólicas que a profecia tem. Pois é, nessas expressões peculiares a gente entende que a lógica profética mostra uma relação não literal, mas contextual, entendeu, né? Nessa contextualidade, as expressões peculiares, elas cabem aí na contextualidade, elas relacionam o período profético com o período histórico, como nós falamos aqui agora. Tem que entender a questão do contexto, entendeu? Entendi. E, dessa forma, associá-la à descrição do evento simbólico e não literal. Ok, professor Josué, você que está ouvindo aí a gente pela rede7.com, obrigado pela sua audiência, pela sua companhia nesse sábado maravilhoso. Você está ligadinho aí no estudo semanal Lições de Esperança. Já estamos passando para terça-feira, professor. Aqui na terça-feira a gente vai identificar o chifre pequeno aí dessa profecia de Daniel 7 e 8. Olha só. Quais são as características comuns do chifre pequeno em ambos os capítulos, lá de Daniel 7 e Daniel capítulo 8? São poderes perseguidores na verdade, né? São poderes perseguidores, ambos são blasfemadores, ambos exaltam a si mesmo, ambos têm como alvo o povo de Deus, ambos têm aspecto de atividade descrita no tempo profético, ambos se estende até o tempo do fim, ou fim dos tempos. Ambos devem ser destruídos de maneira sobrenatural através da mão poderosa do Senhor. A história traz a identificação de forma muito completa, como a profecia, né? Os reinos que se sucederam e os eventos que seguem sobre esse chamado chifre pequeno contido em Daniel 7 e Daniel 8, que é muito interessante porque ele tem características muito, muito peculiares, como nós descrevemos aqui agora. Em especial, trataria de mudar os tempos e a lei. Isso é importante, Carlos, porque a história deixa claro quem mudou o tempo e a lei. Muito bem, a gente vai comentar isso daqui a pouquinho. Vou perguntar que conversa é essa que a história deixa claro de quem mudou isso tudo, né? O senhor falou aí praticamente 7 características comuns do chifre pequeno de Daniel 7 e 8. Mas a gente também tem uma participação especial, professor. Vem lá de Bauru, São Paulo, a Ellen Mello tem uma pergunta para a gente aqui na lição dessa terça-feira. Então fica ouvindo aí que na volta o senhor responde para a gente. Estudo semanal Lições de Esperança. Olá, feliz sábado! Eu sou a Ellen Mello, de Bauru, São Paulo, e quero participar do estudo semanal com a pergunta: por que a Igreja Romana é considerada por reformadores protestantes como o chifre pequeno dos relatos do capítulo 7 e 8 do livro de Daniel? Bom, valeu então, Ellen Mello, um abraço para você e sua família, para todo mundo aí de Bauru, São Paulo. Olha só, professor, a pergunta dela é: por que os reformadores, alguns reformadores protestantes aí, identificaram aí que esse chifre pequeno que Daniel 7 e 8 fala é considerado a Igreja Romana? Por quê? Daniel capítulo 7, versículo 25, dispõe as características do chifre pequeno. E eu gostaria de ler para a Ellen, quero agradecer a pergunta dela, e diz assim, ó: e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará de mudar os tempos e as leis. E eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo. Vejam bem as características interessantes. Perseguiria o povo de Deus, né, por 1.260 dias, ou 3 anos e meio, tempos e metade de um tempo. Mudaria o tempo, os tempos, né, e mudaria a lei. Foi o Papa Gregório XIII, há 435 anos atrás, Ellen, no dia 24 de fevereiro de 1582, que fez a alteração do calendário. O nosso calendário é o calendário gregoriano, em homenagem ao Papa Gregório
13. Portanto, Portugal aceitou, depois a Espanha aceitou, depois a Itália aceitou, depois o resto do mundo aceitou. Ele mudou o tempo. Nosso calendário, antes de 1582, não era um calendário gregoriano. Então, devemos a um Papa a mudança dos tempos. Veja bem, então, outra coisa interessante. Em 7 de março de 321 depois de Cristo, Constantino, que era imperador de Constantinopla, imperador romano, na verdade, né? Ele promulgou um edito. Mas foi no Concílio de Trento, no século XVI, que o Papa Paulo III, ele fez a confirmação desse edito. Na verdade, esse Concílio de Trento foi de 1545 até 1563. Aí, houve 3 papas que participaram desse Concílio de Trento. Foi o Papa Paulo III, o Papa Júlio III e o Papa Pio IV. Esse concílio, que foi anterior ao Concílio de Latrão V e sucedeu depois do Concílio de Vaticano I, ele firma o que Constantino havia designado como sendo o dia de repouso. Ele muda do sábado, que estava escrito em Êxodo capítulo 20, versículos de 8 a 11, para o domingo. Veja o que é que diz o edito de Constantino, que consta também como base para o Concílio de Trento: que todos os juízes e todos os habitantes da cidade e todos os mercadores e artífices descansem num venerável dia do sol. Até hoje, Sunday, domingo, é o dia que a Igreja Católica, a Santa Amada Igreja Católica, determinou para ser observado, agora chamado de Dia da Família. Portanto, quem mudou os tempos e a lei, a chamada ponta pequena, refere-se à Igreja Católica. E um fato importante: esse período de supremacia papal, que vai de 538 até 1798, também tem um fato importante. Ele casa dentro do historicismo de acordo com o que estão descritos nos anais proféticos e na história. Em 538, assume aquele que se autoproclama Papa, Virgílio VI, e o poderio papal se estende até 1798, quando Berthier, general de Napoleão, aprisiona o Papa e esse morre em cativeiro, estabelecendo, portanto, um período de 1260 anos, conforme está na profecia de Daniel 7:25, que nós lemos agora. Um tempo, tempos e metade de um tempo. Daí a profecia casa com relação a essa questão da ponta pequena, porque ela é abraçada pela profecia e pela história, tendo seus períodos determinados, designados, e aí fica muito claro de definir que a ponta pequena é o papado, não é o Papa, não é a Igreja Católica, é o papado, é o poderio do Papa. Ok, Ellen? Muito esclarecedor sua resposta, professor Josué. E a gente entende também, eu estava lendo a história de Daniel 7, Daniel 8, o sonho no capítulo 2, e fala que esse poder, né, que começa nas pernas, né, que é a perna de ferro, também está no pé também, que é misturado com barro, e vai até o fim dos tempos, né, porque a pedra vem e derruba tudo, né. Então, esse poder da igreja continua até o fim dos tempos, não é isso? A Bíblia diz que esse poder será restaurado, porque naquela época, por volta desses séculos que nós já citamos aqui, eles coroavam reis, eles depunham reis, eles excomungavam reis. O poder supremo do papado era absoluto, era grande, era demasiado. E voltará a ter esse poder, porque essa ferida será curada conforme está escrito no texto de Apocalipse, texto sagrado. Muito bem, então, professor Josué, a gente chegou aqui na quarta-feira, a gente tem uma participação do ouvinte aqui, só que a gente só vai ler, só vai ouvir a pergunta do ouvinte depois do intervalo, viu, professor? Então, vá lá na cozinha, pega aquele seu suquinho de acerola, que eu sei que o senhor gosta de suco de acerola, fica tranquilo aí que daqui a pouco a gente volta, logo após o intervalo, para responder aqui a pergunta do nosso ouvinte e estudar a lição de quarta-feira, que vai falar sobre o juízo, e a da quinta, tipologia como profecia. Não sai daí, que o programa Estudo Semanal Lições de Esperança aqui na Rede 7 volta já já. Estudo Semanal Lições de Esperança. Em 4, o seu encontro com quartetos na Rede 7. You better pray, you better stay down on your knees to the
o melhor do Brasil e do mundo, tocamos para você. O mar em terra firme, Deus está à frente, vai, nada poderá te abater. Em 4, sempre aos sábados, à 13h, ao vivo. Vencerão a grande tribulação e lavarão suas vestes. Em 4, louvor em quarteto. Apresentação Carlos Júnior. Rede 7. Esperança para o mundo. Se alegram. Preste atenção. Agora uma dica para se proteger do coronavírus e muitas outras doenças. Algum familiar ou pessoa mais próxima de você está com suspeita de uma doença respiratória, então evite compartilhar objetos pessoais que eventualmente tiveram contato com gotículas de saliva ou secreções, incluindo copos, pratos, talheres, canudos e até escovas de dente. Você ouviu uma dica para se proteger do coronavírus e muitas outras doenças. A Rede 7 também está juntinho com você no Instagram, @Rede 7 Brasil. Curta, compartilhe e siga o nosso perfil. Estudo semanal. Lições de esperança. Estamos de volta, foi rápido demais o nosso intervalo. Você está ouvindo aí o programa Estudo Semanal, Lições de Esperança. A cada sábado nós temos um encontro marcado, eu, o professor Josué e você, querido ouvinte, para fazermos um resumo do estudo da lição. Chegamos aí na lição número 11 e estamos estudando aqui a Bíblia e as profecias. Então, para você, querido ouvinte, você pode instalar o nosso aplicativo da Rede 7 Brasil, muito fácil no seu celular. Eu já instalei, o professor também já instalou, então a gente leva para todo mundo, para todo canto que a gente vai, a Rede 7 no nosso aparelho celular. Sabia disso? Você que tem um Android aí, é muito fácil. Vai lá no seu Play Store e bota lá Rede 7 Brasil, faz o download, aperta o play, aumenta o som e você vai ter toda a programação da Rede 7 no seu celular. Então, você que gosta de estudar a lição, de segunda a sexta, de 9 horas da manhã, nós temos aqui um estudo diário da lição da Escola Sabatina. Nós temos aqui o Acorda Brasil com Ariston Júnior, logo às 6 horas, com notícias para você. Temos Manhã Rede 7, temos momento da lição dos adolescentes, temos louvores especiais, louvores internacionais, enfim, é uma programação recheada com muito carinho para você. Então, vá lá no site da Rede 7 Brasil, rede7.com, e escute o nosso programa do estudo da lição e outros programas que nós temos. Como, por exemplo, hoje teremos um programa especial também, o Em 4, ao vivo comigo, para você que gosta de quartetos, você não pode perder o nosso programa hoje, né? Comemorando o meu aniversário, né? Vai ser uma bênção o programa de hoje, de 1 hora da tarde aqui na Rede 7. Também temos também às 2 horas da tarde o Conexão Kids, um programa voltado para você, criança. Então você, papai e mamãe que tem filhos, bota todo mundo na sala e aumenta o som aí para você ouvir o programa Conexão Kids ao vivo com Jaqueline Batista e Letícia Batista. Às 3h30 e 5 temos a agenda musical, sempre com o Tiago Nascimento. E lá no final da noite, às 6 horas da noite, tem um programa Harmonia, um programa com David e Harmonia. E às 8 da noite tem um Gospel Hits. E a Andresa Nunes chega com Canções de Amor também, professor, que é um programa especial para os românticos, sabe? Para quem é casado, para quem está quase casando, para quem está namorando. É o programa Canções de Amor, especial também para os namorados nesse sábado. Então você não pode perder a programação da Rede 7 Brasil, que é Esperança para o Mundo. Professor Josué, na quarta-feira, vamos falar sobre o juízo investigativo. Eu já perguntei ao senhor essas perguntas, vou perguntar mais uma vez. O juízo é bom ou é ruim, professor? Depende, Carlos. Para aquele que está em Cristo não há nenhuma condenação. Paulo fala em Romanos capítulo 8, versículo 1, né?
Isso. Mas importa que todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo para apresentar o que temos feito por meio do corpo, bem ou mal. Paulo fala isso também. Então a gente precisa entender que a necessidade de uma satisfação do juízo é extremamente importante. Aqui em Daniel 7 e Daniel 8 também no capítulo, ele fala uma cena do juízo. Bom, a gente também recebeu uma pergunta aqui, professor Josué, aqui dentro do contexto do juízo investigativo, da Eduarda, aqui de Recife, Pernambuco. Então fica atento aí, porque são várias perguntas em uma só, para a gente começar a estudar e a debater sobre o juízo investigativo. Fica atento. Estudo semanal, lições de esperança. Oi, feliz sábado. Meu nome é Eduarda, eu moro no Recife atualmente, no Pernambuco, e eu quero participar do estudo semanal. Eu gostaria de saber quem que iniciou o juízo investigativo, quem é o juiz, quem passa por esse juízo e qual que é a sentença final. Obrigada. Muito bem, a gente ouviu aqui a Eduardo. Um abraço para a Eduarda, que fala com um sotaque meio diferente, professor. Ela está morando em Recife, mas pelo sotaque aí eu acho que ela não é de Recife não. Mas vamos lá. Ela falou várias perguntas. Eu queria fazer passo a passo com o senhor, tá bom? Então, primeiro aí, quando se inicia o juízo? Boa pergunta essa. O juízo investigativo se inicia no início do tempo do fim, que ocorre a partir de 1844, quando o primeiro anjo, voando pelo meio do céu, trazia o Evangelho eterno, dizendo com grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Anjo é mensageiro na Bíblia, e essa mensagem foi levada a todo o mundo habitado através daquele pregador batista que nós falamos, Guilherme Miller, quando ele proclamou que Jesus estaria voltando e que estaria estabelecendo, na verdade, o seu reino na terra. Era o início do juízo investigativo. Quando o sangue da vítima, do cordeiro, era apresentado no Santo dos Santos pelo sumo sacerdote, todo Israel deveria ficar contrito, porque nesse momento os pecados estariam sendo extirpados de uma vez por todas. Esse simbolismo que ocorria na terra repetiu-se nos céus em 1844, conforme a profecia das 2.300 manhãs, conforme que nós lemos em Daniel capítulo 9, versículos de 24 a 27. Portanto, nós cremos, a palavra juiz investigativo não aparece na Bíblia, mas ela aparece como sendo juízo e de investigação. Nós cremos que em 1844 inicia-se o juízo investigativo. Ok, então inicia-se em 1844 o juízo investigativo. Foi bom o senhor falar também que na Bíblia a gente não encontra a palavra juízo investigativo, mas é um juízo que acontece. Aí eu perguntei no início da lição se o juízo é bom ou ruim. O senhor falou assim: depende, né? Depende. Então eu quero saber do senhor no seguinte, dentro da pergunta da Eduarda, quem é que vai passar por esse juízo? Os bons, os ruins, os crentes, os não crentes? Quem passa? Boa pergunta. Na verdade, todos nós devemos apresentar diante de Deus as razões da nossa relação com Ele. Aqueles que são salvos pelo sangue de Jesus não precisam se preocupar. Como diz Romanos capítulo 8, versículo 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas aqueles que têm os seus próprios méritos que apresentarem, automaticamente não terão salvação, porque o único caminho de salvação é Jesus. Então, é o momento de separação entre o bode do cordeiro, do carneiro. É o momento de separação entre o joio do trigo, é o momento de separação entre o salvo e o não salvo. É o período em que nós precisamos entender e investigar a nossa vida diante de Deus, diante dos pecados cometidos e pelo perdão que nós cremos que Ele nos concede. O juízo investigativo marca e assinala esse período profético, que iniciou em 1844 e tem um tempo profético também para concluir. Ok. Tem como a gente saber, professor, por exemplo, quando eu vou ser julgado, é só quando eu morro que eu vou ser julgado perante Deus? O senhor falou que se iniciou em 1844 e vai ter um tempo final também de se concluir. A pergunta é, quando é que eu vou ser julgado então?
Ninguém sabe, Carlos Júnior, quando será julgado. Quando o sumo sacerdote apresentava o sangue do cordeiro lá no Santo dos Santos, que era a parte mais especial do santuário terrestre, todo Israel deveria ter antes tomado um banho, trocado de roupa, apresentado o seu sacrifício diante de Deus. Inclusive o sumo sacerdote tinha que apresentá-lo também e devia estar com o coração contrito. E todas as ofertas de sacrifício eram apresentadas, toda a situação era analisada. Esse momento requer que nós façamos a mesma coisa, vivamos em harmonia com os princípios, analisando nossa vida diante de Deus, não em harmonia com o pecado, muito pelo contrário, em harmonia com os princípios de Deus, nos afastando do pecado, vivendo em harmonia com seus princípios e com aquilo que são determinados na Bíblia para a vida de um cristão. Esse é o ditame do juiz investigativo. Então, durante esse período, devemos estar contritos, como Israel estava durante a fase do chamado dia da expiação. Ok? Ok. O senhor já deu aí, pelas suas respostas, já deu a entender que o juiz desse juiz investigativo é o nosso próprio Deus. Eu gostaria que o senhor provasse na Bíblia, falasse alguns versos e também falasse qual a sentença desse juízo que Deus vai colocar. No livro de Hebreus, no capítulo 9, e nos versículos de 11 a 14, o apóstolo Paulo explica, ele diz assim: mas Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens realizados, por meio de um mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não dessa criação, e não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, havendo obtido eterna redenção. Se a aspersão de sangue de bodes e de touros e cinzas de uma novilha santifica os contaminados, quanto mais a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo seu Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos a um Deus vivo. Então o sangue é apresentado a Deus, que é o juiz. O nosso juiz é Deus. Ele é quem julga, ele é quem aceita o sacrifício ou não. Quando ocorreu isso em 1844, Jesus apresentou o seu sacrifício, o seu sangue diante do Pai, para que dessa forma o seu sacrifício fosse aceito. E de uma vez por todas, aquele simbolismo que eram feitos com sacrifício de animais, morresse em Cristo, porque ele era o verdadeiro Cordeiro de Deus que tinha o pecado do mundo. E a partir deste ano 1844, quando esse sacrifício foi apresentado nos céus, conforme a gente viu agora em Hebreus capítulo 9, versículos 11 em diante, porque em um tabernáculo celeste, o tabernáculo terrestre era apenas um modelo, uma modelagem, né? Então, nesse momento, a partir desse momento, nós vivemos em juízo diante do Senhor. Ou seja, todas as nossas vidas, os nossos atos são analisados e a nossa conduta como cidadão do Reino Celeste, né, como candidato a cidadão do Reino Celeste, são analisadas também. Ok, então estamos em boas mãos, porque o nosso Deus, de fato, é um Deus justo e juiz, né? Então ele julga com fidelidade, né? Então tudo que ele confirmar realmente é a pura verdade. E um detalhe importante, Carlos Júnior: nosso Deus é amor, né? 1 João capítulo 4, versículo 8. É amor. A gente tem ideia de um Deus carrasco, muitas vezes essa ideia é colocada pelo maligno, de um Deus mesquinho, que se você escorrega, ele está com a chibata pronto a lhe bater. Deus é amor. E essa manifestação do seu amor é vista através da forma como ele fez, colocando diante de nós o plano da salvação. Aquele que está em Cristo, como diz Romanos 8:1, não tem condenação. Ele diz: olha, a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, dito capítulo 2, versículo 11. Então ele se manifestou trazendo salvação. Ele é a salvação, ele é amor. O objetivo de Deus não é que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Por isso ele enviou Jesus. Por isso Jesus é a saída. Por isso Jesus é a salvação. Por isso não tem como se perder se aceitarmos o sacrifício de Cristo
se aceitarmos Jesus como nosso Salvador. Amém. Eu aceito, Josué, Jesus como meu único Salvador. Amém por isso. Espero que os nossos ouvintes também da Rede 7 também possam estar falando essa mesma palavra, né? Que nós aceitamos também a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Aqui na quinta-feira, para a gente encerrar a nossa lição, tem como tema tipologia como profecia. Então, da mesma forma, professor, que eu perguntei o que vinha a ser esse método historicismo, eu quero saber o que vinha a ser esse tal de tipologia. Tipologia, na verdade, é um método que traz de forma capaz de levar ao entendimento uma interpretação da coisa escrita. Por exemplo, ou da coisa revelada, né? Você pretende comprar um apartamento, você já presta de casar, né? Presta de casar e pretende comprar um apartamento. Com certeza. E aí você vai até um local onde vende o apartamento, né? Uma imobiliária. E lá você vai ver miniaturas que representam como será o condomínio, o conjunto habitacional onde você pretende morar. Aquelas marquetes, né? Aquelas marquetes, elas na verdade simbolizam o apartamento que você vai ter no futuro. Você inclusive pode até ter um apartamento mobiliado que não é o seu, mas que é parecido com aquele que você teria. É uma modelagem. Então ele é um tipo que representa aquilo que será. Tipologia é mais ou menos isso. O cordeiro, que era morto, representava Jesus, o Cordeiro de Deus, o pecado do mundo. Portanto, o cordeiro, ele era um antítipo, né, do tipo que seria Jesus. Entendeu? Compreendi. Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e o cordeiro que era morto representava Jesus que haveria de vir. Como João representou Elias, como Jonas representou Jesus porque passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, a Bíblia traz muitas tipologias que fazem nos entender melhor qual é o verdadeiro significado da profecia e a vontade de Deus para o entendimento do seu povo aqui na terra antes da sua volta. Para entender melhor o futuro, né? Isso, a gente pode citar também outros exemplos aqui, como fala em João 3, 14 e 15, que Moisés lá no passado levantou a serpente no deserto, né? Então era necessário também que Cristo também fosse levantado, né? E levantado na cruz, né? Pois é, interessante isso, viu, Carolina? Porque a serpente sempre foi símbolo do mal, né? Isso. Mas nesse caso aí, a serpente trouxe vida, né? Então, você observa que a Bíblia utiliza recursos proféticos para que haja um entendimento melhor da profecia e do casamento da profecia com a história e com o contexto em que o texto está inserido, para que não fique fora. Você pode dizer assim, não, mas serpente sempre foi o inimigo, mas nesse caso contextual, a serpente trouxe vida. Então, o Filho do Homem foi comparado, né? Então, é importante entender o contexto profético para dar um entendimento verdadeiro da tipologia. E, na verdade, nesse contexto aí no deserto, né? As pessoas estavam morrendo por serpente, envenenadas por escorpiões, enfim. Então, foi levantada uma serpente no deserto e todo mundo que olhasse para aquela serpente não morreria, ficava curado, né? Então, isso apontava para Cristo Jesus, né? Inclusive, essa serpente teve que ser destruída depois, Carlos, porque muita gente ficou adorando essa serpente, entendeu? Exatamente. Essa serpente teve que ser destruída. As pessoas têm mania de ficar pegando um tipo e comparando a Jesus, né? Às vezes uma pessoa que fala bem, às vezes um grande orador, às vezes um grande pastor. As pessoas gostam de símbolos e colocam essas pessoas lá em cima e começam a adorar e começam a dar a ele uma espécie de posição e poder que ele não possui. Nós não passamos de pedaço de madeira em que o fogo inflama, e o fogo é o Espírito Santo, ele quem tem o poder, ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Não era a serpente, não era a vara de Arão, não era nada, era Jesus. Jesus é que deveria ser sempre interpretado dessa forma. Amém. Bom, assim a gente encerra, professor, a nossa lição número 11, a Bíblia e as profecias. A gente estudou aqui hoje sobre o historicismo e as profecias, o método de princípio de dia e ano, identificamos aí quem é o chifre pequeno, falamos sobre o juízo investigativo e também a tipologia como profecia. Então eu gostaria, professor, que o senhor fizesse aí as suas considerações finais
dessa lição número 11. A Bíblia é maravilhosa. Você acredita que no 8º ano, antigamente, como era chamado de 8ª série, né? Eu ganhei um livro da minha professora da 8ª série. Eu lembro o nome dela, era Alzenir. A professora me deu um livro de história, um livro do professor, porque a aula de história era maravilhosa. Sabe por que era maravilhosa, Carlos Júnior? Pode falar. Porque eu já tinha lido ela todinha na Bíblia. Então, era bom. A Bíblia anda em harmonia com a história. Historicismo é isso. É quando as duas coisas andam juntas em harmonia. Eu não preciso inventar uma data, eu não preciso inventar um fato, eu não preciso inventar um local. A profecia casa com a história e mostra a data, o fato e o local exatamente como está escrito. É praticamente impossível não acreditar na Bíblia se você lê, se você conhece, se você busca nela a verdade. É importante estudarmos a Bíblia nessa busca. É importante vermos esses recursos da arqueologia, história, geografia, todos colaborando para o perfeito entendimento da palavra do Senhor. Mas, acima de tudo, eu quero frisar, eu quero enfatizar, eu quero evidenciar. A fé é o maior mecanismo, é a maior força, é a maior fonte do poder que traz para a Bíblia, a palavra do Senhor, né, para as nossas vidas. É a fé no que está escrito que pode mudar a nossa vida, que pode nos aproximar de Jesus, que pode salvar outras pessoas à nossa volta, que pode nos elevar cada vez mais a um grau de separação e santidade diante de Deus. A fé é o verdadeiro poder que nós precisamos aprender e desenvolver ao lermos o texto sagrado. Que Deus nos abençoe e que essas profecias nos ajudem a firmar nossa fé no Senhor Jesus e nos prepararmos cada vez mais para a sua volta. Amém. Louvado seja Deus. Bom, professor, antes da gente fazer a oração final, eu gostaria de mandar um abraço aí, já que a gente não mandou abraço para ninguém hoje, né? Tem muita gente aí ouvindo a gente nessa manhã de sábado. Primeiramente, agradecer as pessoas que participaram com a gente hoje, a Ellen, lá de Bauru, e também a Eduarda, aqui de Recife, Pernambuco, e muitos outros que estão participando com a gente aí. Você pode mandar mensagem para o nosso WhatsApp, enviar sua pergunta, DDD 81 9640 5789. Mandar um abraço para minha mãe, Maria Lúcia, professor, que ela tá mandando para as amigas dela todinha aí do mundo aí, o link da Rede 7, para estudar a lição com a gente também. Mesma forma, meu pai, Carlão, também está mandando mensagem para todo mundo, para compartilhar a esperança, e está todo mundo estudando a lição com a gente também. Um abraço aí para o meu amigo pastor Jailton Moraes, os meus amigos aqui da Igreja Adventista de Prazeres, mandar um abraço para eles, a toda a direção da Rede 7 que nos apoia, que nos dá incentivo para a gente continuar aqui trabalhando na Rede 7, que é uma bênção. Um abraço para a irmã Dália, para o irmão Israel, para o Jonatas Melo, enfim, são muita gente, professor. E você aí, tem alguém para mandar abraço hoje? Sim, claro, quero mandar um abraço aqui para a família Araújo, família Pontes, para a Igreja de Prazeres, como você já mandou, para o grupo de oração Monte das Oliveiras da Igreja do Arruda, para o grupo de oração da Igreja de Prazeres Vila de Jesus, para Norval, para Edinho, para Fernandinho, para Edinho, para meu irmão caçula, o José Araújo, que está estudando a Bíblia e em breve voltará aos pés de Jesus. Amém. Para os ouvintes da Rede 7 espalhados pelo Brasil, que têm participado conosco, nos ajudado a passar a lição através de suas perguntas, que eles continuem enviando. Para nós é um prazer muito grande responder esses questionamentos que nos fortalecem, nos fortificam na fé em Jesus. Muito obrigado por tudo. Amém. Também tem o Edgley, rapaz, o Edgley Mello, que sempre está com a gente aí no Facebook, a irmã Gessandra, enfim, são muita gente, professor. Professor, está com o senhor a oração, o senhor vai encerrar com a oração essa lição número 11. Querido Deus, Pai de amor, muito obrigado, Senhor, por teu amor para conosco. Muito obrigado, Senhor, porque tu és aquele que auxilia cada um de nós a entender, através da história e através das profecias, a tua vontade. Guia-nos conforme o teu querer. Fortalece os nossos passos no teu caminho e nos prepara, Senhor, para encontrarmos em breve contigo nas mansões celestiais. Nós te pedimos e te agradecemos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Obrigado, professor.
por mais um estudo aqui conosco na Rede 7. Obrigado a você, meu amigo. Estamos às ordens. Amém. Então, na próxima semana, iremos estudar a última lição desse trimestre. Abril, maio e junho, a lição número 12, né? Rapaz, tem a lição número 12 ainda, professor. Eu tô meio ansioso, né, rapaz? Vamos estudar a lição número 12, lidando com passagens bíblicas difíceis. Que é isso? Olha só. Isso é ótimo. Na vida da verdade, comigo mesmo agora. A gente vai ter que fazer o que é difícil se tornar fácil, tá bom? Então espero você, querido ouvinte, que estude a palavra de Deus. Você que não tem ainda o manual de instrução, você pode ir no site da CPB, que lá vai ter meditação, lá vai ter estudo da lição também, de forma gratuita. Você vai poder se aprofundar cada vez mais no conhecimento da palavra de Deus, tá bom? Um abraço para todo mundo, um abraço para você, para Josué e sua família, Deus abençoe. E para todos, queridos ouvintes da Rede 7, o nosso forte abraço. Nos vemos daqui a pouco, se Deus permitir, às 13 horas, com o programa em 4 ao vivo, especial do meu aniversário, hein? Um abraço para todos, fique com Deus e lembre-se, tenha sempre uma vida constante de oração e nunca se esqueça de amar, de anunciar, de apressar e de aguardar a volta do Senhor Jesus Cristo. Maranata, o Senhor logo vem e nós o veremos. Amém. Tchau, tchau, pessoal. Fui! Nosso estudo semanal de hoje chegou ao fim. Próximo sábado estaremos de volta às 9 da manhã. Não esqueça, estudo semanal, lições de esperança.